Livro de Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 3 ao 5 nós vamos ler. Amém? E diz assim, vou ler aqui no meu. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000. Eita porra aqui. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos joelhos. Acho que eu repeti, né? Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos ou pela cintura. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Oh, não é hora de dormir, gente. Pelo amor de Deus. Amém? Eita! Aqui, queridos, essa passagem do profeta Ezequiel é uma passagem muito importante, né? A palavra de Deus nos diz que o profeta Ezequiel ele teve uma visão. E nessa visão o profeta via, né, um rio, uma água que brotava do templo. E essa água, ela se formava diante dele. Então a palavra de Deus vai dizer que ali, esse homem é um anjo, na verdade, e ele começa a fazer uma medida. Ele começa a medir 1000 côvados. A cada medida aqui, a cada medida de 1000 côvados, vai dizer que o profeta Ezequiel ele começa a avançar naquele rio. Então o primeiro nível, a primeira medida diz que quando aquele homem ele mede 1000 côvados, o profeta então, as águas tocam nos seus tornozelos, nos pés. Então o profeta continua avançando e ele avança mais 1000 côvados e diz que aquela água ali, então agora toca nos seus joelhos. E ele continua avançando, mais um pouco, mais 1000 côvados, então as águas agora tocam nos seus lombos. O que é o lombo, pastor? Aqui, ó, na cintura. Só que daí, a palavra de Deus diz que aquele homem mede mais 1000 côvados, uma medida. E agora as águas elas são tão profundas que é impossível agora ele caminhar naquelas águas. Agora ele só consegue se mover através nadando, mergulhando. Então aqui eu quero que você entenda que essas águas representam a presença de Deus. Amém? E olha que interessante. A profundidade vai mudando conforme Ezequiel ele vai avançando. Amém? Conforme ele avança, a profundidade daquelas águas elas vão subindo. Amém? Elas vão subindo cada vez mais. Primeiro toca nos pés, depois no joelho, depois na cintura e depois na altura aqui, ó, que é um mar imenso onde você só pode entrar nadando. E aqui eu quero então falar um pouquinho desses 4 níveis da presença de Deus. 4 níveis que todo cristão, todos nós passamos. Hoje tem pessoas aqui, tem jovens aqui que estão no primeiro nível. Tem jovens que estão no nível onde as águas tocam nos seus tornozelos, nos seus pés. Tem jovens aqui que já estão no nível onde as águas estão tocando nos joelhos. Tem jovens aqui que já estão no nível onde as águas estão tocando na sua cintura, nos seus ombros. E tem alguns jovens aqui, e não são todos, infelizmente, alguns, que já estão mergulhando, já estão nadando. E a palavra de hoje
vai vir como uma reflexão, para que você faça uma reflexão em qual nível de acesso à presença de Deus você está hoje. Amém? Então, o primeiro nível fala dos tornozelos. Muitas pessoas vivem uma vida onde você acessa somente o nível dos tornozelos. Você somente molha os pés. E eu quero que você imagine que todos nós aqui moramos na praia, né? Nós temos esse privilégio de morar nas várias praias aqui de Balneário Camboriú, né? Quero que o tempo todo você imagine isso, tá? Que você está diante ali na praia de Balneário. A praia de Balneário é a mais fraquinha, né? Na verdade, né? É uma praia boa aí. Laranjeiras, né? Praia de Laranjeiras é top, né? Então vamos imaginar que nós estamos todos lá diante da praia de Laranjeiras. Você chega lá, diante da praia, e tem muitas pessoas que não entram no mar. Eu sou um, não é, pastor? A gente gosta de ir na praia e a gente gosta de ir lá só molhar os pés, né? A gente molha os pezinhos, aí, aquele gelo às vezes, né? Volta e fica ali, fica sentadinho na beira ali na areia. Tem mais alguém assim? Ó, temos uma aqui, ó. Ó, mais uma, né? A gente não é muito de entrar, né? O primeiro nível de acesso à presença de Deus de Ezequiel fala exatamente sobre isso, né? É um nível onde você somente molha os seus pés. É um nível que você muitas vezes vem na igreja, que você ouve a palavra do Senhor, né? Você ouve a palavra, você canta, você corre aqui como os meninos estavam correndo, fazendo volta. É um culto legal, é divertido, né? Você até sente algo da presença de Deus, mas depois que esse culto acaba, você volta para casa, isso não muda a sua vida. A sua vida não é transformada. Você é a mesma pessoa depois que você vai embora que quando você entrou aqui. Nada que você vive aqui, na verdade, muda quem você é lá fora. E existe também outro nível, né? Aqui eu quero ler, né? Ezequiel 47:3. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Então, esse nível aqui também, ele também nos fala da primeira decisão que nós tomamos. A primeira decisão, né? Quando nós acessamos esse primeiro nível, o primeiro contato, às vezes é aquele nível que você entrega a sua vida para Jesus. Que você se entrega para Jesus. Mas mesmo assim, você entregou a sua vida para Jesus, você molhou seus pés. Você molhou seus pés, você não acessou tudo aquilo que Deus ele queria para você. E, como eu falei no início, esse culto acaba, você sai por aquela porta e a sua vida não muda. Mesmo que você tenha aceitado Jesus. Você continua a mesma pessoa. Você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia. Você continua, às vezes, pecando lá fora. Você continua na mesma roda de amigos que só falam besteira ou falam palavrão. As pessoas, elas olham para você e você é a mesma pessoa. Você não mudou. Você está vindo na igreja, você está vindo ouvindo o pastor pregar, você até tem alguma experiência aqui, mas quando você sai lá fora, você é a mesma menina, é o mesmo menino. Os seus amigos olham para você, eles não veem nada de diferente. Você não influencia ninguém. Você continua na roda de amigos, falando besteira, fazendo o que não é para fazer, desagradando seus pais, sendo desobediente. Seus pais muitas vezes pedem para você fazer algo que você não faz, você teima. A sua vida não muda. E esse é o primeiro nível. É o nível mais raso. É um nível, muitas vezes, que você nem chega a entrar ali e você molha seus pés, você só coloca a pontinha dos pés, né? Porque dar esse passo de fé exige
Colocar os seus pés na água vai exigir um passo de fé. Vai exigir uma decisão. E muitas vezes nós não queremos. Amém? Mas não para por aí. Tem um segundo nível. Eu até ia falar isso aqui, esqueci. Né? Tem aquele ditado. Tem alguém aqui que se chama Raimundo? Não? Se tiver, eu não vou falar. Vocês já ouviram aquele ditado do crente Raimundo? Tem alguém que sabe? Não? Não conhece o crente Raimundo? Tem um monte de crente Raimundo aqui na igreja. Sério que vocês não conhecem? Olha para a pessoa do seu lado aí. Sabe quem é o crente Raimundo? Sabe? Aquele que está com um pé na igreja e outro no mundo. Piadinha de velho, né? Mas é verdade, gente. Tem um monte de crente aqui na igreja que tá um pezinho na igreja e outro no mundo. Ele vem na igreja, ouve a palavra, pega o louvor, pega a oferta, mas tá lá com o pezinho no mundo, continuando fazendo as mesmas coisas. Tá cheio na igreja, gente. Cheio. Meu Deus. Mas então, tem aqueles que avançam um pouquinho mais. Aqueles, que entraram no primeiro nível, molharam os seus pés. E coisa boa quando você chega na praia, né? Naquele calorão, você vai na beira da praia, você entra ali, você molha os seus pés. Dá um alívio, né? Dá um alívio, dá uma sensação boa. Só que tem jovens, tem pessoas que não se contentam só com esse primeiro nível. Tem jovens que querem um nível maior e eles avançam um pouco mais. E Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele avançou. Ele avançou mais um pouco e a palavra de Deus vai dizer que, então, dos tornozelos, do nível dos pés, né? Primeiro ele entrou, as águas tocaram nos seus tornozelos, nos pés. Agora ele avançou um pouco mais mar adentro e agora as águas tocaram aonde? Nos joelhos. Olha só. Segundo nível, os joelhos. Ezequiel 47, versículo de número 4. Parte A. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aqui começa uma vida espiritual mais séria. Os joelhos nos falam de oração, né? De oração. É aquele nível em que você não se contenta mais com somente aquilo que você recebe aqui na igreja. Você não se contenta mais em um culto, em ouvir o pastor pregar, esse momento aqui de adoração. Você quer algo a mais. Você quer mais a presença de Deus. E tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você faça reflexão na sua vida, em qual nível que você está. Você quer algo a mais, então você está no nível dos joelhos, as águas estão batendo no seu joelho. O joelho fala de oração. É o momento que você se fecha no seu quarto e você começa a orar. Que você começa a buscar a presença de Deus. Que você começa a buscar intimidade com Ele. Que você se entrega, que você, lê a palavra. Você não se cansa, você quer conhecer mais a Deus. Você quer conhecer mais Ele. Você quer ter uma experiência diferente com Ele. E você ora, você clama, você busca. O nosso apóstolo Pedro sempre diz, eu sempre gosto de dar o exemplo dele, que ele diz que se fechava no quarto e ele chorava, ele ficava horas e horas e horas e horas chorando, buscando, clamando, ouvindo louvores, lendo a palavra de Deus. Era um momento de intimidade que ele tinha, que ele buscava, porque ele não queria mais viver no raso. E assim todos nós também, nós não podemos viver no raso, só no nível dos tornozelos. Nós precisamos acessar níveis mais profundos. Nesse nível, as pessoas olham para você e veem que tem algo diferente. Esse nível, que é o segundo nível,
a sua postura ela começa a mudar. A sua vida começa a mudar. As suas vestimentas começam a mudar. A forma que você fala começa a mudar. Você chega na roda dos teus amigos, cara, tem uma coisa diferente na vida do Luiz. Tem uma coisa diferente na vida do João, do Paulo, do Ricardo. Cara, aconteceu alguma coisa. As pessoas começam a notar a presença de Deus na sua vida. Elas olham para você e elas começam a ver um brilho diferente. Os teus olhos, o brilho dos teus olhos começa a ser diferente. Não, alguma coisa aconteceu com ele. Alguma coisa aconteceu com ela. Aí você chega na roda de amigos, apóstolo Pedro. Eu falo dele porque eu amo meu pai, né? Eu amo ele. Ele disse que quando ele se converteu, vocês já devem ter ouvido, né? Quando ele se converteu, que ele entregou a vida para Jesus, e ele era acostumado a ficar na roda de amigos, falando besteira, fumando, fazendo e acontecendo. Ele disse que quando ele se converteu, que ele aceitou Jesus na vida dele, sabe o que ele fez? Ele disse, cara, eu vou ser diferente. Eu digo que o nosso apóstolo Pedro ele já pulou 2 níveis, né? Quando ele aceitou a vida para Jesus, ele já não se contentou com o raso, ele já foi pro profundo. Ele já mergulhou de cabeça. Sabe que ele chegou na escola? Olha só. Olha essa loucura. Ele pegou a Bíblia dele, colocou. Ele disse, não botou embaixo do braço, né? Ele pegou a Bíblia dele na mão e chegou no colégio assim, ó. Balançando a Bíblia. Os amigos dele, quando olharam ali, não acreditaram. Cara, o que houve? Medina tá louco? O Medina tá louco, o que aconteceu? Aí ele chegou pra eles, cara, virei crente agora. Eu virei crente, agora eu sou de Jesus. E vocês vão tudo se converter agora. Assim, gente. Nosso apóstolo é demais. E esse é o nível que as pessoas veem algo diferente em você. Você começa a mudar quem você é. Você começa a influenciar a vida das outras pessoas. Mas tem o terceiro nível. Não para por aí. O terceiro nível nos diz que no texto que as águas elas tocam, então, na cintura, nos lombos. Mediu mais 1.000, 47 no mesmo versículo 4, parte B. Mediu mais 1.000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, ou a cintura. Agora, querido, não é mais uma fé superficial. Agora, esse nível, ele começa a afetar o nosso movimento. Quem aqui já entrou no mar até o nível da cintura? Quando você está nesse nível de profundidade, que as ondas elas vêm, elas batem em você, elas não começam a empurrar você. A força da água muitas vezes não começa a te impulsionar para todos os lados. Você está aqui, você está no meio e vem uma onda forte, te joga para trás, te joga para o lado. E você continua. Só que o tempo todo os teus pés estão no chão. Você sente o chão. E você se posiciona e você não deixa que as ondas elas empurrem você, elas te impulsionem. Você começa a resistir. As ondas, a onda ela vem, você está vindo, a onda ela vem grande, você se posiciona assim, ó, você não deixa. E ela bate você. E você vai um pouco para trás e aí você volta. Esse nível da presença de Deus é quando Deus ele começa a trabalhar no seu caráter. É quando Deus ele começa a mostrar tudo aquilo que está errado na sua vida. É aquele momento que Deus ele quer expor os pecados, as coisas erradas, e ele quer que você se corrija. É o momento da correção. É o momento que as ondas do Senhor vêm e aquela onda vem, às vezes te dá um assaço. Né? Ela vem tão forte, ela te dá um assaço, como fosse uma chinelada do Pai. Quem aqui já tomou uma chinelada? Ó.
aquela chinelada. Guri, não faz isso. Faz o que eu tô mandando. Faz parte, gente. Todo mundo já tomou, até eu já tomei uma chinelada. Que Deus, ele quer realmente corrigir você, mas ainda você está resistindo. Ainda você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Ainda você está deixando que as circunstâncias, coisas que acontecem na sua vida, na sua volta, falem mais alto do que aquilo que Deus está falando. E você fica resistindo. E Deus está falando com você. Deus está mandando dizer muitas vezes para você perdoar. Perdoar aquela pessoa que fez mal para você, que te magoou, aquele colega. E você diz, não, ele me machucou muito. O que ele fez comigo, o que fez comigo ali não foi certo. Não. E você fica alimentando aquele ódio, aquela raiva no teu coração. E Deus está falando para você, perdoa, deixa isso para lá. E você continua resistindo. Então esse nível, realmente Deus quer trabalhar no teu caráter, na tua postura, em quem você é. Mas aí nós chegamos no quarto e último nível. Esse é o momento em que o rio ele se torna tão profundo, tão fundo, que só existe uma maneira de você permanecer nele. É você nadando. Nesse nível, o quarto nível, que é das águas profundas. Ezequiel 47, versículo de número 5. Era já um rio que eu não podia atravessar. Águas que se deviam passar a nado. Agora só existe uma maneira de você permanecer nesse rio, que é você nadando. Agora você não controla mais o rio. Agora, nesse nível da presença de Deus, você se entrega para Ele totalmente, 100%. Nesse nível, você não tem mais o controle da sua vida. Nesse nível, você mergulha de cabeça. Você mergulha na presença de Deus. Você deixa que Deus ele leve você para onde Ele quer. E as ondas do mar elas vão e vêm. E agora você confia no Senhor. Você entrega a sua vida para o Senhor. Você entrega o seu coração e você confia nele. Você diz, Senhor, agora o Senhor é que governa a minha vida. Você não resiste mais. Você não questiona mais. Deus ele fala com você e você obedece o que a voz do Espírito Santo está mandando você fazer. Esse é um nível mais profundo. É o nível em que nada mais importa. É o nível que Deus ele revela a vontade dele na nossa vida. É o nível que Deus mostra muitas vezes claramente o nosso chamado, o nosso propósito. É o nível em que nós acessamos a intimidade. Nós conhecemos Deus tão bem que quando Ele fala com a gente ouve a voz dEle. É um nível da presença de Deus onde todos nós devemos almejar. Devemos querer acessar. Essa passagem de Ezequiel 47 ela é muito importante para nós. Porque mostra claramente os níveis da presença de Deus que nós passamos. E aqui hoje tem jovens, como eu falei no início, que estão no primeiro nível. Jovens que recém começaram a experimentar, ter uma experiência com Deus. Estão recém molhando os seus pés. E esse primeiro passo, ele é muito importante na vida do cristão.
se não o mais importante da nossa vida. Porque o primeiro nível da presença, como eu falei, é o nível muitas vezes que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Que nós entregamos o nosso coração para Ele. Não adianta nós queremos viver níveis mais altos, uma profundidade mais alta na presença dEle, se você não entregou a sua vida para Ele. O nível mais importante é esse primeiro. É o começo, que você realmente entrega o teu coração para Jesus e você declara Ele publicamente como teu Senhor e Salvador. Quero que você se coloque em pé. Obrigado, Jesus. Banda, sobe. Obrigado, Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam entregar o seu coração para Jesus. Eu não sei o que você tem passado, eu não conheço a tua história, eu não conheço o que você tem passado dentro de casa, na sua família, mas Deus conhece. Deus, Ele conhece. Deus, Ele conhece tão bem você. Deus, Ele te conhece antes mesmo do teu nascimento. Antes mesmo de você nascer, Deus já conhecia você. E hoje Ele quer que você se torne filho de Deus. Você precisa entender que o rio que nos é apresentado, ele é o mesmo para todos nós. Não existe um rio diferente, um rio para o pastor, um rio para os líderes, um rio para os adolescentes, para os jovens, não, é o mesmo rio. A presença de Deus é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, mas o nível e a profundidade que você vai acessar a presença dele depende de você, depende de uma decisão sua. E eu quero chamar aqui pessoas que quero fazer um convite para você. Se existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus, se existe alguém aqui que ouvindo essa palavra, ouvindo essa mensagem dessa tarde, Deus falou contigo, teu coração está acelerado e você quer vir aqui e você quer entregar sua vida para Jesus, você quer acessar esse primeiro nível, e como eu disse, é o nível mais importante. É o nível onde você realmente vai entregar o teu coração para Ele e Ele vai ser, a partir de hoje, o teu Senhor e Salvador. Existe alguém aqui que nunca entregou a sua vida para Jesus? Nunca veio aqui na frente de um altar, levantou suas mãos e disse: eu quero aceitar Jesus na minha vida? Se existe alguém aqui que quer aceitar Jesus hoje, eu gostaria de orar por você. Se tem alguém que nunca entregou a sua vida para Jesus, vou pedir para você erguer a tua mão bem alto. Temos alguém? Eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu nunca te dei esse passo de fé, e ouvindo essa mensagem eu quero hoje. Você? Não precisa ter vergonha. Você não precisa ter vergonha, gente. A palavra de Deus diz que este é o momento mais especial deste culto, que é o momento onde uma vida se entrega para Jesus. A palavra de Deus diz que os céus estão em festa nesse momento, pois são pecadores que se arrependeram do seu pecado e hoje estão aceitando a Jesus. Então, se você está com vontade de vir aqui na frente, não tenha vergonha. Fazer mais um convite. Tem mais alguém que quer vir aqui na frente, quer aceitar Jesus publicamente? Ergue tua mão bem alto. Ou alguém que de repente já fez parte de uma igreja, você já entregou sua vida para Jesus, mas por algum motivo você se afastou da presença de Deus? Você? Glória a Deus.
Aleluia, vamos dar uma salva de palmas. Obrigado, Jesus. Você está entregando a sua vida ou você está voltando? Voltando, glória a Deus. Deus abençoe você. Obrigado, Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Vou pedir para vocês, então, fechar os olhos de vocês nesse momento. E eu vou orar e vocês repetem. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, eu me arrependo de todos os meus pecados. E hoje eu te aceito na minha vida como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e que ele nunca mais se apague. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai e que o Senhor cuide de mim e que o Senhor cuide da minha família, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. E você que ficou no seu lugar, feche os teus olhos agora, coloca a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração por cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, ela foi pregada, Senhor, e eu sei que ela não voltará vazia, Senhor. Aqui, Senhor, meu Deus, estão, Senhor, os teus filhos, Senhor. E a minha oração, Pai, nessa tarde, é que cada um deles, meu Deus, vivam, Senhor, e experimentem níveis mais profundos da tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela fique gravada no coração de cada um deles. Que aqueles, Pai, que estão no primeiro nível, eles anseiem estarem no segundo, no terceiro, no quarto nível. Que aqueles, Pai, que estão aqui, Senhor, que ouviram essa palavra, que precisam, meu Deus, mudar a sua vida, a sua conduta, que eles entendam, Senhor, que eles precisam acessar a tua presença de uma forma mais profunda, Senhor. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um deles, Senhor, que eles vão começar a ter experiências sobrenaturais contigo, Pai. Que eles vão começar a viver, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Eles vão começar a ter encontros divinos. Eles vão começar a ter experiências. Eles vão começar a ter sonhos proféticos, que o Senhor vai falar com eles de uma maneira clara, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, sobre esta geração, uma geração, meu Deus, que sairá daqui, Senhor, e fará parte do avivamento que o Senhor quer fazer, Senhor, no Brasil e nas nações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem alto, bem forte. E vocês deem um abraço na pessoa que está atrás de vocês. Vocês não estão mais sozinhos. Isso aí, gente. Nós ganhamos novos irmãos na nossa igreja, novos jovens. É responsabilidade de todos vocês, cuidarem deles. Eles fazem parte da responsabilidade de vocês, não é só os líderes, não é só o pastor. Então depois, conheçam eles, perguntem o nome, pega o Instagram, convida para ir para o seu GC. Não deixem mais eles caminharem sozinhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.